Fala meus amigos aí galera, beleza? Terceiro dia entrando aí, vamos pra cima. E aí, como é que vocês estão? Estão motivados? Eu tô motivado, galera, tô muito motivado. E hoje tivemos aí algumas estreias no nosso desafio. E é isso aí, vamos pra cima. Bom, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês sobre o treino de ontem. Vocês, hein? Vocês não são fáceis. Cara, ontem eu falei no vídeo que era grupo dos treinados 35 minutos de corrida. Mas na hora de mandar o texto, acabou saindo 40 minutos de corrida, que fazem toda a diferença, não é? E, e ninguém me falou ninguém olhou o vídeo e falou assim, Pedro, no vídeo você falou 35 e no texto você botou 40. E aí? Ó, vocês estão dando mole, hein, cara. Mas a falha foi minha, o erro foi meu. Eu falei que era 35 e era 35 mesmo. E acabei escrevendo 40. Então, peço desculpas pela falha. Mas vamos seguir. Eu fiz 35 hoje. Hoje, na verdade, dia 2, né? Porque hoje já são dia 3. Já é dia 3. Então, vou passar logo antes de passar o conteúdo da aula de hoje, eu vou passar o treino, depois eu falo do treino de novo. Então o treino vai ser para os sedentários 30 minutos de caminhada, para os iniciantes 40 minutos de caminhada e para os treinados 40 minutos de corrida. Esse é o treino, beleza? Agora eu espero que você, depois que você assistiu o treino, espero que você ouviu aí o treino. Espero que você fique até o final do vídeo, porque essa aula tá muito boa. Essa aula tá bem boa e é um assunto que vocês me perguntam assim constantemente. Muita gente me perguntou se eu ia dar dicas sobre, muita gente perguntou se eu ia falar sobre, enfim. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, meus amigos. É isso aí, vocês perguntam muito sobre isso e eu sempre falo que eu não sou nutricionista, mas eu não me esquivo das perguntas. Se eu souber a resposta, eu vou falar, não é? Só que antes da gente entrar no tema da aula, eu vou relembrar aqui da aula de ontem que eu falei sobre aquelas pessoas que ficam nos observando, não é? Só esperando a gente desistir, a gente falhar, a gente errar. Eu não sei se vocês viram, mas a postagem que eu fiz no Instagram hoje era sobre falha, né? Perguntando se você está preparado para falhar. Porque a falha, ela faz parte do processo. Ninguém sai de um ponto para chegar a outro ponto é, em linha reta, né? Ninguém progride em linha reta. Possível é, mas é muito pouco provável. Então, você no seu percurso até o seu objetivo, você vai cometer falhas, você vai cometer erros, e isso faz parte do processo, entendeu? Você não tem que ficar, isso não tem que te paralisar. Não tem que te paralisar. É claro que ninguém gosta de errar, ninguém erra porque quer, a não ser que sejam aquelas pessoas que tenham problemas mentais, né, que são, de repente, psicopatas. Aí, ok. Agora, a pessoa em seu juízo perfeito não vai errar de propósito, né? Mas acontece. E faz parte da vida o erro. Inclusive, 90%, 95% das vezes a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai fracassar. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar com isso. Não que a gente deva se acostumar no sentido de, beleza, tá tudo certo, vou errar mesmo, então não vou nem tentar. Não, não é isso. Errou, cara,
olha o que aconteceu, aprende e continua. Entendeu? E aí, ainda falando sobre aquelas pessoas, né, que ficam nos observando, esperando a gente errar e a gente desistir, sobretudo, cara, essas pessoas, elas ao longo do tempo, se a gente continua, se a gente persiste, se a gente permanece dentro do nosso foco, dentro do nosso objetivo, essas pessoas elas vão mudando o comportamento delas em relação a nós. Às vezes elas nem falam com a gente, mas, por exemplo, se você está estudando para algum concurso, se você está empreendendo um negócio, se você está, sei lá, se você está querendo emagrecer, né? Você está aqui no desafio, querendo emagrecer, a pessoa fica meio que te olhando assim de fora, e muitas das vezes ela nem fala nada contigo, mas ela está observando. Existe uma energia ali. E só que conforme você vai continuando, conforme você continua, você acaba, a pessoa muda de comportamento dela em relação a você, entendeu? E aí ela fica assim, cara, será que dessa vez vai? Pô, o cara tá diferente, dessa vez tá diferente. Pô, vamos ver aqui para ver se, né? Então vai mudando o comportamento da pessoa em relação a você. Beleza, galera? Então, falando sobre o tema da aula de hoje agora, né? Vamos focar aqui agora na alimentação. Vocês me perguntam muito sobre alimentação, vocês sempre querem saber. E aí, vocês sabem que quem já me viu falando aqui antes, eu já fiz live sobre isso, falando sobre emagrecimento, sobre alimentação, enfim. A alimentação ela é parte do processo. Isso aí a gente não tem como fugir, né? Não tem como negar. Isso aí, a alimentação é parte fundamental do processo. E aí, a gente comete, né? Às vezes a gente comete alguns erros bem básicos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que se a gente deixar de cometer esses erros, só de corrigir esses erros, essas falhas, a gente já vai ter muito resultado, assim. Já vai ter muito resultado em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso emagrecimento, em relação ao nosso progresso, né, como um todo. E aí, são duas situações fisiológicas, dos processos fisiológicos. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam. Espero que vocês entendam. Se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar, que eu tento responder. O cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa em emagrecimento e alimentação é: muita gente associa o emagrecimento a você deixar de comer. E assim, com o advento da internet e as informações brotando, né? Cada segundo aí tem muita gente boa falando sobre tudo, mas também tem muita gente ruim, eu já falei isso aqui também, não é? Então, assim, tem gente que associa o emagrecimento a você deixar de comer, né? E entenda, eu não estou falando sobre jejum intermitente. Jejum intermitente é uma estratégia que funciona desde que você cumpra todos os protocolos e você não erre, porque assim, um detalhezinho que você errar na estratégia do jejum intermitente vai te causar prejuízos enormes. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que associa o emagrecimento a você deixar de comer. Porque se eu não como, eu não vou engordar. Então eu vou me exercitar, e eu não vou comer. E aí? Será que é por aí? Será que é por aí?
Cara, não é por aí, não é por aí. Então, como é que é então? O que que eu faço, Pedro? Eu quero emagrecer, mas então eu estou deixando de comer porque eu acredito que se eu deixar de comer eu vou emagrecer. O que que eu faço nesse caso, já que você está falando que não é assim? Bom, a primeira função do carboidrato, a principal função do carboidrato, na verdade, que também é conhecido como glicose, é a produção de energia. O organismo, o nosso corpo, ele utiliza de carboidrato e de glicose, que são a mesma coisa, para produzir energia. Essencialmente é isso, basicamente é isso, entendeu? Então, por exemplo, quando você se alimenta, quando você come lá um prato de arroz, um feijão, enfim, quando você coloca carboidrato para dentro de você, o seu organismo ele vai pegar parte desse carboidrato e vai metabolizar para produzir energia. E aí, entenda, por exemplo, a gente existem processos fisiológicos que a gente não pensa para essas coisas acontecerem, esses processos acontecerem. Por exemplo, o coração, a gente não pensa para o coração bater, ele simplesmente bate. É diferente de você pensar assim, ó, vou levantar minha mão para pegar um objeto no armário. Então, se eu preciso pegar alguma coisa, eu vou levantar minha mão. Então, eu penso sobre isso. O coração não. O cérebro, por exemplo, o cérebro ele faz, sei lá quantos bilhões ou trilhões de conexões diariamente. E a gente não pensa para o cérebro funcionar, entendeu? Então, por exemplo, a gente não pensa para o fígado, para o intestino, enfim, são coisas, são processos involuntários, eles não dependem da nossa vontade para acontecer. E aí, quando a gente deixa de comer carboidrato, o que acontece? A gente acaba utilizando, o organismo ele é muito esperto, ele é muito inteligente, e ele acaba utilizando gordura e até a proteína também, que são os três macronutrientes, né, principais fontes de energia, carboidrato, lipídios, que são as gorduras, e as proteínas. Só que quando a gente ingere carboidrato de menos, tanto a gordura quanto a proteína, as funções primárias, as funções primordiais desses macronutrientes não são a produção de energia. Então, se vai ter que usar gordura ou proteína para produzir energia, vai faltar vai faltar tanto gordura quanto proteína nas suas funções primárias, nas suas funções essenciais. Por exemplo, no caso da gordura, uma função da gordura é formar uma estrutura chamada bainha de mielina, que é, imagina que esse dedo aqui é um neurônio e esse outro dedo aqui é um outro neurônio. Então é uma conexão neural, né? Que a gente chama de sinapse. Sinapse. A sinapse é o contato, a conexão entre dois neurônios, chama-se de sinapse. E aí, para essa sinapse acontecer, para completar a sinapse, precisa de gordura. O corpo utiliza a gordura como o catalisador ali do processo, né? Então, se você usa a gordura para produzir energia, vai faltar nesse caso, entendeu? Então, por exemplo, o seu cérebro ele vai funcionar pior, por exemplo, né? Isso para a gente dar um exemplo da gordura. Agora, da proteína. Qual é a função da proteína? A função da proteína principal é manutenção, formação dos tecidos, inclusive dos tecidos musculares.
Então, por exemplo, nos tecidos, quando a gente pensa em tecidos, a gente pensa em órgãos, a gente pensa em pele, a gente pensa em músculos. Então, você que quer emagrecer, saiba que a musculatura ela é uma grande aliada desse processo, porque o músculo ele demanda energia. Só para o músculo existir, então quanto mais músculo você tiver, mais energia você vai gastar, isso vai acelerar o seu metabolismo. Então a proteína, ela tendo como função principal a formação e a manutenção dos tecidos, se você utiliza a proteína para produzir energia, ela deixa de fazer o papel principal dela, que é a produção e a manutenção de músculos, formação e manutenção de músculos, por exemplo. Então você vai catabolizar, ou seja, você vai definhar a sua musculatura. Isso não é bom. Para quem quer emagrecer, isso é péssimo, na verdade. Então é isso. Cuidado com o low carb, cuidado com o jejum intermitente. Não estou dizendo que não é para você fazer, mas faça com cautela, principalmente faça com sob a orientação de um profissional de nutrição, que é a pessoa, que é o profissional responsável aí e mais indicado para tratar desse assunto, entendeu? Então, é isso. Hoje é dia 3 de dezembro e no dia 3 de dezembro, meus amigos, eu completo 2 anos de casado. 2 anos de casado com a senhora Carvalhinha. Excelente, meus amigos. Então você que está aí, ó, assistindo esse vídeo até agora, para tudo e vai dar um beijo na sua mulher, vai dar um beijo no seu marido. Ele não vai entender nada, ela não vai entender nada, mas vai lá, cara. Vai lá, tô te esperando. Ela tá me olhando aqui, ela tá me olhando aqui, meus amigos. Mas eu já dei um beijo nela. Então é isso, galera. Então, ó, vamos pra cima. Se você tem gente que fala assim, cara, você tá dando esse desafio de graça, muita gente a galera fica meio surpresa, né? Se eu tivesse que pedir alguma coisa para vocês agora, eu pediria que você ore por mim e pela minha família e ore por você também. Beleza, meus amigos? É isso. Tamo junto e bora. Ah, esqueci do treino, né? Eu já falei no início, mas vou falar de novo, ó. Sedentários, 30 minutos de caminhada. Iniciantes, 40 minutos de caminhada. E treinados, 40 minutos de corrida. Vamos pra cima, tamo junto e bora.